Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E no tema desse vídeo, vamos falar sobre transporte, tá? Só alguns debates aqui importantes sobre o transporte, sobre a influência do transporte na nossa vida, tá? Bom, a gente vai ter a evolução dos modais de extrema importância dentro do o que a gente chama de modal, né? São os meios diferentes, as alternativas de transporte, tá? A evolução dos modais, elas são extremamente importantes, tá? Para as relações internacionais, para uma construção, né? Para um diálogo, para um transporte maior, tá? Entre as regiões do mundo. Então, os modais eles são de extrema importância dentro dessa perspectiva. Então, quanto maior a eficiência desse modal, maior vai ser a importância dele, tá? Isso que vocês precisam entender. Quanto maior a eficiência desse meio de transporte, maior o grau de importância dele. É claro que dentro de uma lógica, os modais precisam se complementar, tá? E a gente já vai falar sobre isso. Bom, é importante a gente saber, né, que os níveis de desenvolvimento dos países e a instalação dos modais de transporte estão diretamente conectados, tá? Então, quanto maior a produção de tecnologia, quanto maior o investimento em tecnologia de transporte de um determinado país, maior vai ser o desenvolvimento, tá? Maior tende a ser a sua conexão territorial. Então a gente vê, por exemplo, né, o continente europeu bastante integrado dentro dessa perspectiva. A gente consegue perceber regiões no mundo, né, com seu passado colonial, que apresentam fragilidade na sua conexão de território, tá? Então a gente consegue perceber isso claramente, beleza? Bom, os modais, tá? Eles são importantíssimos dentro da perspectiva de globalização, do processo de integração das economias internacionais, tá? A gente tem um vídeo falando sobre globalização, então vai lá dar uma assistida, quem tem dúvidas, tá? Sobre esse processo. O modal ele é importantíssimo dentro dessa perspectiva, tá? De integração do território, integração do globo. Por quê? Quanto maior e quanto mais desenvolvido esse modal, tá? Quanto mais desenvolvido esse meio de transporte, mais acelerado vai ser essa relação, tá? Então, a evolução do modal, ela dá para a gente uma característica muito distinta, por exemplo, né? Possibilita para a gente que o mundo hoje tem uma característica muito distinta, por exemplo, do mundo lá da primeira Revolução Industrial, onde se havia uma necessidade, tá, de se concentrar próximo a fontes de recursos. Hoje a gente sabe, por exemplo, que você se fazer próximo, né, você estar próximo de uma fonte de recurso, de matéria-prima, por exemplo, é importantíssimo, mas a partir de um modal, de um meio de transporte eficiente, você consegue exportar o seu produto e você consegue importar matéria-prima com maior facilidade, tá? Então o modal ele tem essa característica. A evolução dos meios de transporte possibilita, né, essa conexão maior. Bom, o custo-benefício é muito importante que a gente entenda, tá? O custo-benefício dos meios de transporte. Quanto maior a capacidade de carga daquele meio de transporte, tá? Mais barato vai ser, melhor vai ser o custo-benefício para transporte. Perfeito? Então, se eu tenho, por exemplo, um caminhão para transportar um produto por uma distância muito grande, esse caminhão provavelmente vai cobrar muito mais caro do que, por exemplo, um trem para transportar uma grande quantidade maior desses produtos nessa mesma distância. Por quê? Tá? Porque a capacidade de carga ela vai estar associada, né, e o consumo de energia vai estar diretamente associado, né, ao valor final daquele transporte. E se o valor do transporte é mais caro, automaticamente o valor do produto, né, na compra, quem aí nunca fez uma compra pela internet e foi ver lá que se você vai comprar uma coisa em um estado muito distante do seu, aquele produto tende a se tornar mais caro no valor final por conta do transporte, tá?
Então, esse problema ele precisa ser sanado. Por exemplo, no nosso país, tá? O nosso país adota o rodoviarismo, e o rodoviarismo não é muito eficiente para longas distâncias, mas isso a gente fala num outro vídeo, perfeito? Bom, as questões ambientais também são fundamentais. Por quê? Tá? Porque se eu tenho um transporte mais eficiente, automaticamente eu estou causando menos dano ao meio ambiente. Então também é fundamental que a gente entenda isso. Se a gente tem, por exemplo, um modal com consumo de energia elétrica, tá? Isso também vai auxiliar nas questões ambientais, mas de fato, né, o que é importante mesmo é que ocorra uma intermodalidade. O que é a intermodalidade, Juan? A intermodalidade é basicamente a integração entre os modais, tá? Um carro, ele consegue fazer uma atividade, consegue fazer um transporte, por exemplo, que um navio, né, que uma ferrovia, que um trem, eles não conseguem fazer. Né? Um trem não consegue deixar uma mercadoria na porta da sua casa. Tá? Então, um automóvel ele é importante, um caminhão de transporte é importante, mas um caminhão de transporte ele não consegue satisfazer todas as necessidades, né, de um país, por conta dos custos da carga, do custo do transporte. Então, é muito importante que haja uma intermodalidade dentro desse cenário. Tá? Bom, aqui eu trouxe, né, uma comparação para vocês, falando sobre velocidade, a consistência, né, a capacidade de transporte, a capacidade de carga, a disponibilidade e a frequência com que ocorre essa saída desse transporte, né, de uma base. A gente vai ver aqui, né, o mais é o que apresenta maior efetividade dentro desse quesito e o menos que apresenta uma menor efetividade. Tá? Velocidade. O transporte aéreo é fundamental dentro dessa perspectiva. Tá? Uma viagem de avião de 12 horas já é considerada uma viagem de longa duração. A gente tem com consistência, né, que o fluxo de mercadorias, né, o fluxo de transporte ali, ele é basicamente constante. A gente tem os dutos, tá? O duto ele não precisa de um motorista, não precisa, precisa de alguém para disponibilizar aquele fluxo, né? Mas aquele transporte ele tem uma circulação de 24 horas, tá? E uma constância intensa. Por isso também a frequência dele vai ser extremamente elevada. A capacidade a gente vai ter, sem sombra de dúvida, né, as embarcações com maior capacidade de carga. E a disponibilidade, a rodovia. Né? A rodovia, ela não, o automóvel ele não precisa de uma sede extremamente burocrática para sua circulação. Tá? Então, o transporte, por exemplo, rodoviário, ele tem um fluxo muito mais intenso do que os outros, uma disponibilidade, né, muito mais intensa do que os outros, melhor dizendo. Né? Então, aqui a gente tem esse efeito comparativo para vocês entenderem. Tá? Então, automaticamente, a gente já vai ter todos esses transportes aqui apresentando pontos positivos e pontos negativos, dependendo da abordagem que a gente vai dar para eles. Por isso, a intermodalidade é fundamental nesse cenário. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau, tchau.